Então vamos lá. Agora vou mostrar para vocês o princípio básico que norteia todo o nosso método de desoclusão descomplicada. E no próximo vídeo vou mostrar mais, ok? Esse workshop está baseado no nosso manual sobre a desoclusão, que já teve milhares de downloads e já é um sucesso. O que você precisa ter em mente sobre esse princípio é que ele é tão importante que tornou possível os dentes dos seres humanos durarem dezenas de anos. Mas para você entender sobre isso, eu preciso te dar alguns detalhes. O que às vezes parece até óbvio, mas quando começamos a observar, pode quebrar paradigmas. Tá? Então, aí tudo mudou na minha vida quando eu comecei a ver que existia algo que estava acontecendo. E o princípio básico da desoclusão, inclusive hoje nem vou mostrar slide, vou desenhar, porque eu adoro explicar desenhando. Basicamente é o seguinte, quando a gente fala de desoclusão, a desoclusão é uma questão muito bacana. Ela está relacionada com o movimento. Ou seja, a oclusão dinâmica, a oclusão estática, ou seja, a desoclusão. A desoclusão nada mais é do que você pegar os dentes, pegar a mandíbula, arrastar para os lados. Para o lado direito, para o lado esquerdo e para frente. São os movimentos que a mandíbula faz. Claro que existem as variações diagonais, mas ela vai para o lado e para frente. E, claro, abre e fecha. Quando a gente faz um movimento de lateralidade e toca só nos caninos, existe uma programação neuromuscular feita por Deus, né, que modifica o padrão neuromuscular. E quando esse movimento acontece de lateralidade, simplesmente os músculos do grupo dos masseteres, que são, eu chamo de o grupo da força. Quando a gente tem o temporal, ele é totalmente diferente do masseter. O masseter é um músculo meio retangular, faceado. A distância entre a origem e inserção são semelhantes. Agora você pega o temporal, é um músculo totalmente diferente. Ele é um músculo faceado, várias faces, ou seja, ele parece um leque e tem um ponto só de apoio. E esse músculo, ele não é da força não, ele é do equilíbrio, igual um leque, igual um paraquedas. Então, quando a gente começa a entender essa questão muscular, neuromuscular, você vai entender que existe um terceiro grupo de músculos que eles estão daqui para frente, daqui para dentro, que são os irmãozinhos pterigoideus. São eles que fazem literalmente o movimento da desoclusão. Só que tem um detalhe, o masseter é um músculo muito maciço, muito forte, muito forte, ele tem muita estrutura. O temporal também é um músculo forte, certo? Mas ele não é tão forte quanto o masseter, porque ele é mais delgado, mas porém ele tem muita força. Já os pterigoideus são músculos extremamente delicados, eles são músculos internos daqui da cabeça, curtos, externos. Então, para poder tudo acontecer, eles trabalharem, você precisa ter o toque anterior. Que quando você tem o toque anterior, você tem a menor quantidade de força. Se você imaginar que a articulação seja a porta, a dobradiça, aqui seja a maçaneta, então quando você empurra a porta por aqui, você vai gerar menor força. Isso eu estou falando de física, eu não estou nem falando de anatomia, eu estou falando de física. Então quando você toca mais para trás, você vai precisar de mais força. Se você toca mais para trás ainda, só se você fazer o teste da porta. Então quando você tem um toque, tá, lateral, você tem menos força pelo braço de alavanca. Agora, se você toca só dois dentes, pensa, arrasto, tá? Arrasto, você vai arrastar uma coisa. Se você arrasta essa coisa numa área como essa, você precisa fazer X força. Se você arrasta essa mesma coisa com uma área de atrito maior, você precisa fazer mais força. Isso é física, gente. É só você pegar uma caixa que tem uma área mais estreita e empurra com o dedinho. Pega essa mesma caixa, bota deitada com a parte mais larga no chão, você vai ver que você vai ter que fazer mais força para fazer o mesmo movimento. E essa mais força para fazer o mesmo movimento é o que acontece quando você toca mais dentes. Então você tem duplo motivo, além de outros, viu, Gustavo? Eu estou só pegando os princípios básicos iniciais
esses dois princípios básicos iniciais já são suficientes para vocês entender que existe uma força que pode ser menor. E tá, bom, eu tô falando de força menor, porque quando eu força menor, quanto mais você tiver esse controle, menos músculos são agrupados. E isso é facilmente medido por qualquer eletromiógrafo. O eletromiógrafo é um equipamento eletrônico que mede quantos músculos são agrupados. Ou seja, quanto mais músculos agrupados, mais força você está fazendo para fazer o mesmo movimento. E essa quantidade de força que você usa para fazer mais movimentos, ela vai ter uma consequência pesada. E a consequência é o seguinte: os nossos dentes posteriores, os dentes posteriores dos humanos, mamíferos, eles têm uma condição de durar mais de 100 anos. Um dente molar tem condição de durar mais de 100 anos. Tirando os efeitos biológicos causados por uma má higienização, uma alimentação rica em açúcar, ou seja, aquelas coisas que realmente estão relacionadas a um problema biológico, ou seja, independente até da mordida, existe um fator biológico que está influenciando que aquela cárie aconteça, né? Tirando isso, hoje os pacientes que têm aparecido no meu consultório, é como esse que o Dr. Lucas falou mais cedo, são pacientes que cada vez menos têm problemas de origem biológica. Ou seja, eles têm consequências biológicas, às vezes tem cáries e tendões periodontal, às vezes tem uma retração gengival, às vezes tem até uma dor muscular, ou às vezes tem um problema no globo periodontal. Porém, esses pacientes têm cada vez menos problemas de origem. Porque como é que você explica para um paciente que tem uma classe 2 no molar? Eu vou explicar hoje, daqui a pouco aqui nesses papelitos, como que você vai explicar para um paciente que tem uma classe 2 no primeiro molar o que provavelmente está acontecendo? O que provavelmente está acontecendo para ele ter aquela cárie? Porque se você fala para mim, tá? E se você fala para você que o molar classe 1 molar classe 2 na mesial tem uma cárie porque o cara não passa fio dental, você está utilizando um mito terrível na sua cabeça. Um mito que limita a sua visão de diagnóstico e te faz responder algo de uma forma automática para um paciente que potencialmente está pedindo assim: por favor, doutor, eu não quero ter mais essa cárie. Por favor, doutor, eu não quero ter cárie. Eu tenho condição de saúde, eu tenho condição financeira, não estou falando rico, estou falando de gente que tem condição de comprar um escova fio dental. Eu tenho condição de fazer isso e eu não quero ter mais essa cárie. Doutor, por favor, me ajuda, como é que eu evito isso? Essa é a pergunta que ele faz para você. E você fala para ele que o problema está nele, que é o fio dental. E ele olha para você e ele diz a primeira coisa que ele não acredita mais em você, porque ele pensa o seguinte: tudo bem, doutor, eu concordo com o senhor, eu não passo fio dental. Mas eu não passo fio dental em todos os dentes. E por que só esse aqui tem problema? Essa é a pergunta que ele quer saber. Essa é a pergunta que você vai saber responder hoje. Hoje você vai saber responder isso. Ok? Bom, então vamos lá. Lembra que eu falei que quando você tem esse tipo de deslocamento, a desoclusão através das guias, né? Como eu dei um exemplo hoje para um paciente, a desoclusão serve muito como, por exemplo, um trilho de trem. Um trilho de trem. Se o trem andar com a roda esquisita, o trilho vai dar problema. Então, basicamente é o seguinte: não pode ter força lateral no molar. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Aí, doutor Gustavo, ele mostra diversos centenas de artigos. Quem conhece, por exemplo, o Pascal Magni, que hoje é um dos pesquisadores internacionais mais conhecidos sobre os efeitos deletéricos nos dentes posteriores, as forças não axiais. Peraí. Tem um cara que estuda, faz vários artigos mostrando as consequências deletéricas em forças não axiais e molares. E aí eu te pergunto, qual força axial que é ruim? Que força axial é essa? Ou força não? Que força oblíqua é essa? Eu vou te mostrar agora o que é isso. Preparem para descobrir o meu segredo. É o seguinte: quando você tem um molar,
aqui a coroa dele, tá? Você tem aqui, olha, vamos imaginar o molar inferior, duas raízes, ok? Bom, entender de forças axiais e não axiais, eu vou ter que te ensinar uma coisa muito simples, que é básica, mas é importante você entender. Existe uma questão que é o seguinte: você precisa reconhecer em cada dente ou grupo de dentes um negócio chamado centro de resistência. E o que é o centro de resistência? É assim, ó. Eu vou falar de centro de resistência, daqui a pouco eu falo sobre a desoclusão. Presta atenção. Centro de resistência é assim, ó. É o ponto de fulcro do dente, que se eu fizer uma força aqui, qual o pato vai ficar parado? Ó, vou mostrar na caneta, ó. Olha aqui, ó. A caneta tá aqui parada. Vamos supor que a caneta é o dente, fica parada a caneta. Aí. Eu vou fazer aqui, eu vou empurrar, ó. Peraí, segurar aqui. Eu vou empurrar, ó. Esse aqui é o famoso centro de resistência. Porque eu empurrei lá na frente, ó. Presta atenção no que aconteceu com a caneta, ó. Ó. Então, isso é o centro de resistência do dente. Então, o centro de resistência do dente, e imaginar isso tridimensionalmente, ou vista por oclusal, onde fica esse centro de resistência? Fica aqui, no meio. Esse aqui, ó, as aulas de ortodontia que eu tive estão valendo para alguma coisa. Então tá. Qual é a força que é maravilhosa para o molar? Chama força axial. Essa aqui, ó. Ó. Nesse sentido. Deixa eu pegar uma caneta aqui vermelha. Nesse sentido. Vou pegar a caneta vermelha que é mais fácil vocês visualizarem. Ó. A força que a gente quer é essa força aqui, ó. Que é, aqui nesse sentido, é assim, ó. Eu quero uma força aqui. É claro que o tripoidismo oclusal que Deus criou, ele existe para que no final da força aqui aplicada, você tenha algo que vá em direção à sua resistência, que seja distribuído ao longo da raiz, tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui. Então, isso aqui é distribuição de força. Eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui, porque senão eu falo de novo. Então, o que você precisa entender, dá um joinha aí, por favor, quem está ouvindo, só para eu entender se vocês estão entendendo. Eu estou falando ainda do que é bom, eu vou falar já do que é ruim. O que é bom é a força no meio, seja no molar, seja no pré. Eu vou falar, dentes anteriores é diferente. Dentes anteriores é diferente. Bom, agora, pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte. E se esse molar recebe uma força nesse sentido, ou nesse sentido? E se a gente olhar por vista oclusal, seria uma força, por exemplo, de vestibular paramesial, vamos imaginar que aqui seja, né, a vestibular e a palatina, uma força aqui, ó, uma força assim. Não é assim, é assim. Vocês estão querendo entender? Então, se eu receber uma força assim, que é essa aqui, está representada aqui, esses dois vermelhos aqui, são esses dois vermelhos ali. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma situação que é... Vai acontecer uma situação que é o seguinte. Existe uma força nesse sentido. Essa força não vai ser dissipada aqui, vai ser dissipada assim, ó. Estão entendendo a setinha azul? E aí, o que vai acontecer com esse lado aqui, gente? Ó, eu vou pegar aqui meu molar aqui, vou fazer, ó, vou pegar aqui, ó, vou fazer uma força lateral aqui, ó. Tá? Uma força lateral no molar.
Seja nesse sentido, seja nesse sentido aqui, seja em qualquer sentido fora esse. É para ser aqui. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Vai acontecer o quê? Você vai alterar. Anota aí. Ixi, galera, se eu escrever aqui vai dar problema. Alterar. O quê? Vai alterar o quê? Alguém sabe? Eu vou falar para você aqui, ó. Vou escrever em preto. Vou alterar a dinâmica da fisiologia. Sabe de quem? Sabe de quem, galera? Vocês não vão acreditar, vão pirar agora, presta atenção. O esmalte é uma das estruturas, se não me falha a memória, é a estrutura mais rígida, mais forte. Mas a dentina não é dura não, cara. A dentina não é dura. E olha o que acontece com a dentina. Sabe quem sofre a dinâmica da fisiologia? Altera da dentina. Tá, aí eu pergunto assim, tá, e daí que altera a força da dentina, o que acontece? Gente, eu vou dar uma dica antes de desenhar aqui. Pensa o seguinte, você tem algo duro, que é o esmalte, duro, e você tem algo mais ou menos flexível, ou bem mais flexível que o esmalte, que é a dentina. Toda essa questão de distribuição de força é para não estressar a dentina, porque os túbulos dentinários, toda a anatomia que Deus fez para a dentina com esmalte foi para quando você morder em cima, dissipar, os túbulos receberem aquela força e entenderem que aquilo lá é bom. Porque, como diz Aníbal, inclusive tem a entrevista com Aníbal que eu vou estar disponibilizando para vocês, Aníbal diz que Deus não faria, e se você não acredita em Deus, seja lá em que você acredita, que Deus não faria algo para ser ruim. Se a mordida ideal é ter o molar com oclusão no centro, é por isso. Então, aí o que é a dentina? Você altera a dinâmica da fisiologia da dentina. O que acontece aqui? Esse lado aqui, ó, vai sofrer força de quê, gente? Ó. Força de... Alguém sabe? Eu já dei a dica. T. De... Eita ferro. Vamos ter que ver se eu consigo escrever aqui. Tração. O que vai acontecer com essa dentina que está aqui dentro? A dentina, só para relembrar aqui no desenho, ela não morre aqui. Ela faz isso aqui, né? Ó. Ó. Certo? Ela dá essa volta aqui. Isso. De tração. E o que vai acontecer com essa dentina aqui, que vai receber essa força aqui? Vai ser o quê? Compressão. Aqui vai ter... Os túbulos vão ficar esticados. Aqui os túbulos vão ficar comprimidos. E eu espero que você... Ó, eu vou tentar explicar de outro jeito. É o seguinte. O túbulo tá aqui, tá? Ó, eu vou colocar aqui no meu descanso aqui. Ó, aqui é o túbulo dentinário, tá bem? Túbulo dentinário tá aqui nessa direção. Recebeu força, pá, ele amortece. Recebeu força de pra lá, de tensão aqui, olha o que vai acontecer. Eu faço, aqui tá o fulcro, né? Eu faço uma força aqui, ó, aguenta. Vou fazer uma força aqui, ó, pum. Aqui, você consegue entender que aqui comprime, ó. E o que acontece com o outro lado? Estende. Aqui comprime, aqui distende. Aqui comprime, aqui comprime, aqui distende. Quando você comprime aqui, aqui distende. Gente, isso aqui é física. Eu não posso dizer que isso aqui é odontologia. É física. É um entendimento de física. Sabe por quê? Porque o seu paciente hoje, provavelmente, ele deve ter poucos problemas biológicos, de origem verdadeiramente biológicos.
poucos problemas causados por má higienização verdadeira. É claro que tem um grupo de pacientes que tem de paciente que chega aqui carente, mas eu tenho certeza que os seus pacientes, no geral, não tem problema. Aí você vai receber uma pergunta como eu recebi. Doutor, tudo bem, me explica uma coisa, hoje eu ganho mais dinheiro, hoje eu sou mais realizado, hoje eu tenho condição financeira, hoje eu tenho acesso a dentista, hoje eu tenho acesso a informação, e por que eu estou quebrando dente hoje? Por que eu estou com uma cárie hoje, doutor? Essa é a pergunta que você tem que saber responder. E não usa nenhum mito. Não usa mito. Não fala que é escovação, que ele não vai acreditar. Não fala que é o fio dental, que ele não vai acreditar. O que ele vai acreditar é quando você mostrar isso aqui para ele. É claro que você não vai mostrar tudo isso. Eu estou falando, quando você explicar isso que acontece com o dente dele. Então eu vou traduzir aqui para vocês. Voltando aqui ao desenho. Para quem está chegando agora, esse aqui é o que mostra por que a gente não pode ter forças laterais no molar. Porque você vai causar tensão, tração e compressão ou tensão. Tração, eu não coloquei T para ficar diferente. Tração e compressão. Muito bem. Então você tem tração e compressão. Você tem força lateral. O que vai acontecer com esse esmalte que está aqui, ó? Esse esmalte que está aqui, ó. Esse aqui. E o que vai acontecer com esse esmalte que está aqui? O que acontece com esse esmalte aqui, ó, é o seguinte. Aqui está o desenho do dente. Olha lá, vamos desenhar de novo aqui o molar. Bom, vamos entender agora, ó. Esse esmalte aqui, olha. Esse esmalte, vamos só relembrar aqui, vou só fazer agora só a força que a gente está estudando, ó. Uma força lateral qualquer aqui, tá? Esse esmalte aqui vai ter na dentina. Você altera a fisiologia da dentina. Aqui vai ter o quê? Tração. Aqui vai ter o quê? Compressão. Eu imagino que vocês devem entender que quanto compressão, você vai comprimir o vidro aqui. O que vai acontecer com esse vidro? Ele era para ser assim, ó. O vidro do esmalte era para ser assim. E ele vai ficar como? Assim. O que é isso aqui? O esmalte. Você altera a fisiologia do esmalte, da dentina, não é? E o esmalte? Tem como alterar a fisiologia do esmalte? Não, porque o esmalte ele não tem, vamos dizer assim, vida, né? Ele não tem reposição, ele não tem nada. Ele é um vidro quase, sei lá. Então o que acontece com o esmalte? Ele faz o quê? Quebra. Lasca. E a dentina também. A dentina nessa região aqui, ela vai o quê? Vai craquelando. E aqui o esmalte vai craquelando. Mostrando justamente a área de compressão. Quando a gente fala isso de lesões cervicais, é fácil de entender. E quando... Porque você é fácil de ver assim, fazendo as guias, como eu já ensinei várias vezes. Agora, se você fala de uma cárie, ó, se aqui for a vestibular, acontece isso, não é? Se aqui for a palatina, acontece. Agora, se isso aqui, claro que o desenho não seria assim. Aliás, o desenho não seria assim, né? Vamos imaginar que aqui fosse a mesial e a distal.
Olá, hein? Se isso fosse a mesial distal, o que mudaria? Nada. As consequências serão as mesmas. E você começa a ter, por conta... Olha, gente, presta atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus. Quando você fala de mesial distal, aqui, lesão cervical, certo? Agora, vamos falar da cárie classe 2. Você tem aqui o molar. Você tem aqui um pré-molar. Isso aqui chama-se física, não é nem biologia. Aqui, presta atenção. Vamos imaginar aquela mesma força, só que aquela força que eu mostrei aqui inicialmente, essa força aqui eu mostrei, era no sentido palatino vestibular. Vou mostrar agora a mesma força aqui, só que no sentido mesiodistal. Só que aqui tem um detalhe físico. Qual que é o detalhe diferente físico aqui, gente? Vou mostrar as duas imagens para você. Aqui é a vestibular. Aqui é a mesial. Aqui é a vestibular. Aqui é a mesial. O que acontece aqui nesse ponto aqui? Você tem o que aqui? Você tem o que ali, gente? Quem falou ponto de contato acertou. Então, você tem um ponto de contato. E quando você distribui essa força aqui, você gera aqui um leve momento. Porque se você tem um toque aqui, isso aqui vai fazer um leve giro, tá, gente? Micro giro. E aí o craquelar não vai vir para cá tão forte, porque existe um protetor aqui. Mas o que vai acontecer aqui, Você continua tendo as forças de tração do esmalte e de compressão. Só que aqui você tem um toque que diminui essa compressão. E aí aqui você gera o quê? Uma alteração do esmalte. E gera uma alteração do esmalte. E essa alteração do esmalte facilita quem entrar aqui? Quem entra aqui? Quem vai se alojar aqui dentro? Bactéria. Aí você vai ter o quê? Uma cárie classe 2. Às vezes é só um pontinho, você nem vê. E lá dentro tem uma cárie. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Exatamente, Liz, a força é dissipada em ondas, perfeito. E essas ondas, elas se propagam por dentro da dentina esmalte. Se for uma força que é ideal, vai se dissipar e vai inclusive ajudar. Agora, isso aqui, tá? Isso aqui, que é o princípio básico da desoclusão descomplicada, que é o princípio básico de como ganhar dinheiro com isso. Tô aqui para ensinar vocês a ganhar dinheiro com essa informação. Eu tô aqui para transformar a vida de vocês que estão me ouvindo. Eu não tô aqui para falar de beleza, de técnicas. A técnica em si, você aprende com vários outros. Aprende aqui comigo fundamento para você entender da onde vem, para onde você vai. Tá entendido? E com isso ganhar dinheiro, porque as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas são boas de técnica, mas às vezes não sabem fazer um bom diagnóstico. E o bom diagnóstico não é fazer só anamnese, perguntar o que o cara come, o cara de comer, se rói um, se não rói. Não é isso não, viu? Foi isso o tempo que anamnese é isso. Tá? Bom, então fica fácil de entender quando você visualiza isso aqui. Entender, por exemplo, por que tem retração. Olha só, vamos falar de retração. Mito número 52, sei lá. Olha aqui, presta atenção aqui agora, tá? Se você tá tendo uma impressão de que foi enganado durante todo esse tempo pelos mitos da odontologia,
Se você é uma dessas pessoas que já fez vários cursos ou não fez nenhum, é um recém-formado, não importa. O que importa é o seguinte: força lateral, vamos lá, mais uma vez. Força lateral aqui. Essa força lateral vocês vão... Eita, estou riscando o computador inteiro de canetinha. Vamos lá. Força lateral. Aí eu vou desenhar a estrutura nova que eu não tinha desenhado ainda, tá? Que é o periodonto. Olha aí, olha aí, olha aí, olha ele chegando aí, periodonto. Olha o periodonto aqui, gente. Isso aqui, olha, é o periodonto, certo? Isso aqui, a espessura disso, essa espessura define o seu fenótipo. Ó, tipo periodonto. Se isso aqui é largo, você tem um fenótipo alto, bom, grosso. Se é fino, você tem um fenótipo delgado, ruim. Eu, inclusive, um dia desses tive uma conversa com um periodontista muito bom, renomado, tá? E aí ele falou assim: Marcos, a oclusão não tem nada a ver, a trauma-oclusão não tem nada a ver com retração gengival, tá comprovado. E eu digo, ele tem razão. Ele tem razão. Morder, o fato de ficar parado aqui, ó, não traz nada. Nada. Sabe por que eu falo que não traz nada? Sabe quanto tempo você morde em 24 horas? Alguém tem ideia? Quanto tempo você morde? Você é consciente, tá? Porque a gente vai falar de parafunção. Mas isso é outra história. Primeiro vamos explicar aqui. Você é consciente, você morde quantos minutos você fica mordido? Uma pessoa que normal, estressada, no máximo 20 minutos, 30, 40, isso tudo que mostra que é um pouco mais se você tiver com um pouco de apertamento diurno. Então, não é para isso. Isso não causa problema de retração mesmo. Mas quando faz um movimento lateral, você causa o que aqui, ó? Vamos lá, gente. Ó, você altera a fisiologia da dentina. Tração, compressão. Os estudos falam que é fase elástica, fase plástica. Existe todo um conceito em cima disso. Não fui eu que inventei, nem eu criei. Eu só masterizei. Eu estou masterizando diversos conceitos que eu aprendi durante toda essa minha vida e estou dando para você de brinde para que você possa transformar a sua vida. Porque eu acredito, como eu aprendi com um cara que eu conheço, que eu gosto muito, chama Érico Rocha. Ele fala que para você mudar o mundo, você precisa mudar você primeiro, depois você muda a sua comunidade, depois você muda o seu país. Eu me transformei em um dentista que enxerga além de dente. Quero transformar a minha comunidade, que são vocês, e quero que vocês transformem a comunidade de vocês e daí em diante. E aí você tem, ó, tração e compressão, certo? Aí a tração e compressão vai acontecer o mesmo problema aqui, ó. Aqui, ó, aqui o que vai acontecer aqui, a dentina vai ficar, ó, e aqui vai ficar Só que quando você comprime isso aqui, você cria um negócio chamado, deixa eu ver, apóxia. Você causa uma compressão aqui, ó. Aí eu falei pro meu amigo, falei, bicho, presta atenção. Existe ligamento periodontal, existe osso sem raiz. Se eu acabei de falar para você que se tiver uma força lateral vai lascar a sua dentina, por uma questão física, distribuição de força. Se lascar a dentina, vai lascar o que junto? Se lascar, vai lascar o que junto? Vai lascar o tecido ao redor. Vai lascar o tecido ao redor. Então, quando você tem uma força lateral no molar, você tem força de tração do lado, você tem força de compressão do outro, e comprime aqui os prismas, aqui estende os prismas, e aqui você
você dissipa essa força que você está recebendo em cima do osso. Ficou claro isso para vocês? Já vamos terminar a aula de hoje já já. Então, você tem um fenótipo periodontal grosso, espesso. Isso aqui essa lascar, ele vai fazer isso. Porque aqui você tem um ponto de resistência. É física, tá? Você tem um ponto de resistência aqui forte. Tá? Agora, se você tem um delgado, isso aqui ele vai reabsorver por uma questão muito clara, ó, vai reabsorver, o osso vai vir para cá. E esse defeito, ele vai fazer isso. Porque isso aqui, gente, nada mais é, pasmem vocês, pode dar o nome que você quiser, nada mais é do que uma sequela, eita ferro, sequela de distribuição de forças. Então, quer matar o mito da retração por conta de escovação? Tá aqui. Porque bolsa periodontal e você tem um molar. Presta atenção, eu não sei se você é um paciente assim, se você tem uma bolsa periodontal no 45. O que você fala pro seu paciente? Bolsa periodontal do 45. Você vai falar o que para ele? Você vai falar para ele que ele tem Deus mandou aquele dente sofrer? Você vai falar para ele que Deus mandou aquele dente ali, bactéria, só para ele? Ou será que não tem uma explicação mais lógica que mostra por que aquele dente tem um problema periodontal? Será que a distribuição de força naquele dente não está errada? Será que a distribuição de força naquele dente não está alterada? E como é que trata isso com ortodontia? A aula passada, quem não assistiu, vou mandar por e-mail daqui a pouco. A aula passada eu falo sobre como você ganhar dinheiro montando um articulador. E eu estou falando para você que essa informação aqui que você vai dar para o seu paciente, que tem a ver com essa informação aqui, ó, mito da cárie classe 2 quebrado, mito da retração gengival quebrado, mito de que você precisa ter mega conhecimento para entender isso. Eu não sei quem são vocês, a maioria de vezes. A maioria das vezes não sei quem são vocês, claro que eu não sei. Mas independente de quem você seja, independente de que grau que você esteja dentro da odontologia, se você não sabe isso, se você não sabe usar isso aqui, você não vai aprender a voar. E voar, eu digo de mudar a vida do seu paciente. Porque quando o paciente pergunta para você, doutor, o que é essa retração aqui nesse dente, doutor? Por que tem essa retração aqui? E você fala para ele dar a resposta através de mitos, você está simplesmente condenando esse paciente a sofrer muito desnecessariamente. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que vocês, para quem está entrando agora, eu recomendo daqui a pouco reassistir tudo que eu falei, porque eu já tenho que encerrar. E quando eu falo para vocês que vocês vão ganhar dinheiro com essa informação, que vocês vão promover saúde, porque a partir do momento que o paciente chega com você com esse problema aqui, e você fala para ele assim, eu sei o que está causando esse problema, você vai estar promovendo saúde. Eu sei como parar esse problema da sua retração. Aí o periodista fala assim, olha, não existe retração sem bactérias. Ok, concordo. Mas por que a bactéria pegou esse dente e não o outro? Por que a bactéria entrou no 14 e não entrou no 15? Que bactéria sem vergonha é essa que só atacou o 12?
Como? Como bactéria? Como bactéria causa só um problema em um dente? Que visão é essa além do alcance que ela tem? Ou será que aquele dente está dando algum sinal para ela? Fala assim, vem bactéria, eu estou sofrendo, vem. Então assim, essas informações de hoje, eu tenho certeza que quando vocês começarem amanhã, eu desafio a vocês, quem está me ouvindo, amanhã, fazer uma postagem, hashtag Semana da Desoclusão. Você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir amanhã durante o dia, você que me ouvir quando você quiser. Ah, pois é, vou mandar em breve. Quando você ouvir essa informação que eu estou te passando, não tem como deixar de ver mais. Acabou. Isso já era. Se você está aprendendo isso hoje, você nunca mais vai deixar de ver isso. Você nunca mais vai deixar de entender o que eu estou falando. Vai entrar na sua cabeça e não sai nunca mais. Tá? E aí, gente, essa é a informação de ouro que eu tenho que passar para vocês. Essa é a informação que faz com que os grandes mestres da odontologia, os caras que são feras, sabem. E você que quer ser um fera, precisa saber. Eu não sou nada de gente fera não, tá? Eu sou um dentista comum, um cara como você, que rala, que quer ganhar dinheiro com dignidade, oferecendo um tratamento digno, oferecendo um tratamento para o seu paciente, não é por modismo, não é porque ele tem dinheiro ou deixa de ter dinheiro, porque a gente nunca sabe quem tem dinheiro. Na verdade, quando você oferece uma saída para o problema do paciente, ele arruma o dinheiro. Você, se for o meu paciente, se você tiver esses problemas que eu estou te falando, você, dentista, olha a sua boca, você tem esse problema, eu falo para você, eu sei resolver, você arruma o dinheiro para fazer o tratamento comigo. Eu não tenho dúvida. Pensa. Então, essas informações que eu estou te passando vão ajudar a mudar a sua rotina amanhã. Amanhã. E eu gostaria muito que você que está fazendo isso, que você que está ouvindo, que realmente notou algo diferente, clica aí e digita hashtag Semana da Desoclusão. Eu preciso sentir se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É a melhor forma de entender isso. Não precisa ser foto bonita, não precisa ser uma foto tirada com QI. Eu não quero nada disso, isso para mim não importa. Inclusive, foto para mim não significa nada. Você tem vídeo. É vídeo, quero ver como é que movimenta essa mandíbula. Como é que... Ah, fiz um tratamento maravilhoso. Fiz um maravilhoso. Tira as fotos, tá, guardando que eu ia. Eu não estou criticando isso não. Eu faço isso também. Só que, além dessa, eu mostro. Vamos ver aí, morde aí, irmão. Tem overjetzinho? Não, fechou. Lacrou, como fala o Instagram. Tá? E então todo mundo, amanhã é sexta-feira, dia de postar. Posta qualquer coisa. Posta um joinha, posta foto do cachorro. Não importa. Você pode ser o seu próprio paciente, falar assim: "Nossa, eu entendi o que acontece na minha boca. Hashtag eu entendi. Hashtag Semana da Desoclusão. Eu entendi o que acontece na minha boca." Eu preciso que vocês façam isso. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você está sentindo que essa informação não pode ficar só aqui. Eu tenho certeza que você está sentindo que o que eu estou falando, você quer contar para todo mundo. Eu tenho certeza que você está sentindo que o que eu falei agora pode mudar a vida dos seus pacientes, pode mudar a vida dos seus amigos, do pessoal que trabalha com você. E essa informação serve para orto, serve para... atenção endodontista, se endodontista, presta atenção agora. Se endodontista, tá? Marca ele aí depois, mostra pra ele. Endodontista, por que... Agora vocês já são craques. Por que tem paciente que tem endo em molares, em premolares, em dentes? Eu sou um paciente vítima disso. Eu tenho um único canal aqui no Molar, tá? Eu tenho um único artigo, um único lá aqui, né? Que tem, tá? Que tem. Eu tenho aqui um canal. E eu nunca tive uma cárie nesse canal. Nunca tive uma cárie nesse dente. Por que fiz canal? Eu não sei. Eu fiz quando eu era mais novo, ninguém sabe explicar, nem eu sabia explicar até pouco tempo atrás. Agora eu vou só explicar uma coisa.
Você tá vendo esse tanto de setinha aqui, ó? Você tá vendo esse tanto de setinha aqui? Esse tanto de setinha aqui, ó. Olha o que acontece. Esse tanto de setinha aqui, sabe o que ele faz? Vou escrever aqui para vocês nunca esquecerem. Ah, antes de falar isso. Essa setinha vermelha cria essa setinha azul. Essa setinha vermelha causa alteração na dinâmica da fisiologia da dentina. De novo, essa setinha aqui causa esse monte de setinha aqui. Tração, tensão aqui altera a fisiologia da dentina. Aí o que acontece? Com o tempo, envelhecimento precoce. O que acontece com a dentina? Ela envelhece precocemente. E isso mudou a minha vida, mudou a vida de Elisa. Eu tenho certeza disso. E vamos para frente. Eu só peço para vocês que não guardem segredo. Não guardem segredo, por favor. Isso não pode ser um segredo seu e nem meu. Eu preciso, a minha missão hoje, com todo esse projeto do Clube D, é falar isso para todo mundo, ok? Mas eu preciso oferecer para quem quiser algo mais completo, que é o curso. E nós vamos lançar, vocês em primeira mão estão sabendo, semana que vem, terça-feira, nós vamos lançar o primeiro curso sobre desoclusão do Brasil. 100% online, não precisa sair de casa, vou gravar tudo. Montar articulador, eu vou montar uma aula inteira de como montar um articulador, e o detalhe, gravada, para você ver quando você quiser, para você mostrar para sua equipe, para você mostrar para sua assistente, para você mostrar para o dentista que chegou na sua clínica. Vai ser uma aula online que eu vou falar para você quais são os princípios que você precisa ter. Isso que eu falei, só que de uma forma mais completa. Vai ser um curso que eu vou mostrar também como resolver problemas fáceis e difíceis usando os princípios da desoclusão.